Hoje eu vi uma postagem bastante interessante falando sobre a liderança e falando sobre o liderado. Falando, as importâncias da liderança e também as importâncias do liderado, o que um precisa, o que o outro precisa para que flua bem, para que dê certo lá na frente. E o que essa postagem falava é que não importa qual seja a liderança, se o liderado não tiver caráter, não tiver posição firme com o seu líder, quando ele fracassar, quando ele cair, muitas das vezes ainda assim colocará a culpa na sua liderança. Porque essa postagem falava sobre Judas. Judas, ele teve o melhor líder. Judas, ele caminhou com o melhor líder. Ele teve as mesmas oportunidades que os outros liderados tiveram. E no final ele fracassou. No final ele ainda foi um traidor. Ele poderia ter sido chamado de discípulo amado, ele poderia ter sido chamado de vários outros nomes que elevassem o seu nome como uma boa pessoa. Mas no final ele foi chamado de traidor. Então o que a gente vem refletir nessa postagem é que não importa se você tiver o melhor professor, se você tiver o melhor patrão, se você tiver o melhor pastor, se você tiver o melhor mentor, se o seu caráter não for bom, se o seu caráter não for de uma boa posição com o seu líder, se você não tiver uma boa postura, você no final ainda pode fracassar e muitas das vezes ainda colocará a culpa no liderado, no líder. Porque não há um líder perfeito nessa terra, porque Jesus foi o líder perfeito. E mesmo assim, os seus liderados foi chamado de traidor. Então nós que precisamos nos posicionar. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Deus se encontra na mesma posição que nós. Se em algum momento nós nos afastamos de Jesus, foi nós que nos afastamos. Se em algum momento nós sentimos que Jesus está distante, é porque nós nos afastamos. Se em algum momento nós sentimos uma frieza de Deus, foi porque nós nos afastamos. Deus nunca nos abandonou. Jesus nunca nos abandonou, nem vai abandonar. Porque a palavra diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele permanece na mesma posição. Quando nós sentimos o afastamento de Deus, é porque nós afastamos de Deus. É nós que estamos distanciando do Senhor. Então nós precisamos ter um caráter firmado nas coisas de Deus. Nós precisamos estar firmado em Cristo. Nós precisamos nos posicionar e entender que vai determinar da nossa posição, das nossas escolhas, das nossas decisões, para que no final nós sejamos vitoriosos. Porque o que cabe a Deus, Ele já está fazendo. Cabe a mim e a você fazer o que devemos fazer da nossa parte. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que Deus abençoe, que Deus te dê do Espírito Santo para te revelar o profundo dessa mensagem. Porque eu sou homem e falo aos teus ouvidos, mas somente o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te dou graças, te louvo, te exalto, reconhecendo a tua bondade, ó Pai, sabendo que todo poder está nas tuas mãos. Sei também, Senhor, que o Senhor pode nos dar a revelação dessa palavra através do teu Espírito Santo. Então revele a cada um que ouve essa mensagem agora, para que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo do Senhor que fala ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.